Meu torcedor vascaíno, hoje, domingão, é dia de Vasco da Gama. Hoje, a bola rola para Vasco e Palmeiras dentro do Allianz Parque. E olha, não me venha você falar nesse domingo de manhã que não tá confiante, que o Vasco vai perder, que já entraremos derrotados. Se você tá com esse pensamento, amigo, sai do vídeo, sai. Porque tem que estar com a confiança lá em cima. O Vasco precisa vencer essa partida hoje contra o Palmeiras, até porque deu tudo certo. Aconteceu tudo o que o Vasco da Gama queria e precisava para sair da zona do rebaixamento ainda nesta rodada de Brasileirão. Eu vou falar, claro, sobre isso com você aqui neste vídeo. Além disso, também trazer ainda mais informações sobre o nosso Cruz Maltino. Tem informação importante com relação a BAP. Amigo, o BAP, o presidente do Flamengo, tem um motivo muito claro para não gostar do Vasco da Gama. Está revoltadinho agora aí, rejeitando o Maracanã, entrando na justiça contra o Vasco, acionando a agência da CBF. E eu vou explicar, porque envolve Santiago Sousa. Tem também informações importantes relacionadas a Felipe Coutinho. O que está acontecendo com esse jogador? Fica atento, porque o Cria está querendo voltar, tá? Fica ligado. Bom, além dessas, muitas outras informações. Fala, torcedor! É o LR que tá trazendo várias notícias. Tem jogador chegando, tem muitas notícias fresquinhas direto da fonte. Muitas notícias que eu trouxe excelente. E eu só peço uma coisa, né, velho? Se inscreve aí no canal do LR, curte o vídeo, porque dá muita ajuda. E bora para as notícias, né? E tem muita notícia mesmo. Trouxe um corte aqui cheio de notícias. E bora para as notícias, que é o que mais importa. Que tem muitas. Vamos embora então, gente, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vascão. E antes de entrar em vários assuntos importantíssimos na manhã desse domingo, eu quero trazer esse assunto referente a essa imagem que está aparecendo aí para vocês. O Vasco ontem, e sim, vou falar sobre o futebol feminino, vou quebrar um tabu ao que eu nunca falei, estou falando pela primeira vez aqui no canal sobre futebol feminino, porque quando se trata de Vasco da Gama, tem que falar de qualquer modalidade, de qualquer esporte, em qualquer categoria, porque é o Vasco em campo. E ontem, uma grande conquista aconteceu dentro de São Januário, dentro do nosso caldeirão. Futebol feminino do Vasco da Gama está de volta à elite do futebol brasileiro, tá? O Vasco venceu a equipe paulista, o Taubaté, na noite de ontem em São Januário pelo placar de 2-1. E com essa vitória, o Vasco da Gama conseguiu confirmar o retorno, né, para a Série A1 em 2027, ou seja, a elite do futebol feminino. Os gols do Vasco foram marcados pela Lourdes e com isso, então, o nosso Cruz Maltino cravou a sua vaga na Série A do Campeonato Brasileiro de 2027. Uma campanha muito boa, tá? Do nosso Vascão, sob o comando técnico Rubens Franco. O Vasco chegou aí às quartas de final de forma invicta após uma primeira fase de competição impecável. O Vasco que saiu da terceira divisão do Campeonato Brasileiro em 2024 para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro em apenas 2 anos, ou seja, um trabalho muito bom por parte do Departamento de Futebol do Vasco da Gama, olhando o futebol feminino, tá? Temos que falar também sobre isso. O Vasco é um clube de muita tradição na modalidade, tetracampeão brasileiro, dominou a década de 90 com títulos de 93, 94, 95 e 98. Vascão ganhando a Libertadores e o futebol feminino ganhando lá o Campeonato Brasileiro. E o último ano que o Vasco disputou a primeira divisão foi em 2016. Então, nosso Vascão aí de volta ao futebol feminino. Antes que você fale, pô, não acredito que o Lucas está falando sobre isso. Tô, cara. Tem que falar, porque é a conquista do nosso Vascão. Quanto mais o Vasco estiver no topo, melhor. Então, alô, mulherada. Tiraram onda, cara. Tiraram onda. O nosso Vascão de volta à elite. O Vasco tem que estar na elite em qualquer lugar. Show? Vamos embora, então. Dê um apoio aqui, ó, nos comentários, se você gostou, curtiu, achou legal. A gente dá essa olhada também em tudo que acontece em outras modalidades. Vamos falar de brasileiro, então, masculino? Vamos falar de Vasco da Gama? Tá aparecendo aí a tabela de classificação para vocês. É isso. A realidade é essa. Vasco vice-lanterna do Campeonato Brasileiro com 22 pontos.
Tem atrás a Chape com 11, ao meu ver, já rebaixada para a Série B do Brasileirão. Vê à frente o Remo com 23, o Mirassol com os mesmos 23, o Internacional com 25, Grêmio com 25, Santos com 25 pontos. Bom, amigo torcedor Cruz Maltino, a situação ela é essa, que está aparecendo aí na imagem a vocês sem tirar nem pôr. E aí, torcedor, você gostou dessas notícias? Viu o tanto de notícia que tinha? Ficou bem informado? E agora, torcedor, se inscreve aí no canal e curte o vídeo porque dá uma ajuda aí tanto. E acompanhe os próximos vídeos que aqui tem notícias sempre. É o LR das notícias.